Olá, meus jovens, tudo bom com vocês? Deixa eu ver aqui se o microfone tá certo. Opa, tá certo. Bom, essa aula aqui sobre intervalos de confiança é uma das mais importantes de nossa probabilidade estatística, certo? Essa ferramenta aqui é o que você escuta mais rotineiramente quando você está ouvindo coisas que são aleatórias, coisas que têm um certo grau de incerteza envolvendo as medições, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso que você lembre como é a curva normal, da distribuição normal, como que calcula a probabilidade com aquilo e tenha essas imagens na cabeça. Por quê? Agora a gente vai usar bastante a normal, a distribuição normal, para fazer e construir esses troços que são chamados de intervalos de confiança. Beleza? Então, desse vídeo aqui basicamente, eu acho que ele vai ficar um pouco longo, não quero que ele fique longo demais, né? Mas basicamente a gente vai conversar sobre isso daqui. O que a gente pensa nesse intervalo, o que eles são, o intervalo para a média, e aqui eu vou comentar sobre a margem de erro, e um intervalo para a proporção, certo? Esses dois aqui, da média e da proporção, são bem parecidos, é quase a mesma coisa. Da forma que a gente vai usar aqui em probabilidade estatística, a gente não vai para a situação mais complicada, mas eles têm bastante semelhanças, né? Aqui vai mudar um pouquinho, porque a forma de construir o intervalo depende de um parâmetro que é a própria proporção populacional, e aí fica diferente desse aqui para a média amostral, a princípio. Certo? Então vamos lá. Então vamos pensar aqui o que é que motiva, né? Algumas coisas para você pensar em intervalos de confiança. Então suponha que você tem lá um parâmetro e um estimador, né? Qual é a diferença entre esses dois caras, né? Que é essa coisa aqui, certo? Então, por exemplo, se você tem lá o seu parâmetro está bem aqui, você usa um estimador e aí de repente ele fica bem aqui assim, ó, o valor dele. Né? E aí, qual é essa diferença aqui, né? Qual seria essa diferença aqui? Isso daqui que é a distância entre esse estimador e o parâmetro, né? E aí, ó, se você tem uma margem de erro, vou pegar outra cor aqui, azul. Se você tem uma margem de erro epsilon, né? Como é que você vai garantir que esse troço fique dentro dessa margem de erro? Ou seja, se você tivesse assim, ó, meu parâmetro, esse estimador que eu vou usar, ele tem que ficar perto ali, esse erro não pode ser maior que 0,02. Então aqui seria, né, o parâmetro mais esse 0,02 e aqui o parâmetro menos esse 0,02 aí. Como é que a gente faz para garantir, né, que essa diferença aqui seja menor que essa margem de erro que você pensou, né? Outro problema que a gente tem é, às vezes você não sabe qual é o valor do parâmetro, né? Então como é que a gente vai fazer para medir a diferença? Se a gente não tem esse cara aqui, ó, para construir isso, né? Para construir esse intervalo. Como que a gente vai fazer, né? Aí ao invés de usar o parâmetro da população, a gente vai usar a estimativa da amostra. E vai construir um intervalo que talvez contenha o parâmetro, porque é probabilístico, né? Certo? Então, olha, o ideal seria que a gente tivesse, né, um intervalo em torno do parâmetro, né? Porque aqui agora mudou, né? Lembra lá, talvez, geralmente você não tem, né, o valor do parâmetro, você só vai ter uma estimativa, uma estatística. Então aí a gente vai fazer o intervalinho, olha, né, usando o valor da estatística que a gente teve, ao invés de fazer com parâmetro, certo? E aí, qual é o problema, né? Esse carinha aqui é uma variável aleatória, você não tem controle sobre ele, né? Então não vai ter como dizer assim, se eu construir esse intervalo, né? Então, não dá para falar isso aqui, assim, ó. Então, esse θ vai estar lá, com certeza.
Não dá para dizer isso daqui com certeza, né? Eita. Com certeza. Não tem como dizer, né? Não é com certeza, né? Porque é probabilístico, certo? Então a gente vai construir esse intervalo e a gente vai ter que pensar assim, ó, que na grande maioria das vezes o parâmetro está dentro do intervalo, certo? Porque é uma variável aleatória, né? Esse estimador, tá, ele pode estar, pode não estar. Por exemplo, ó, calma, pode estar e pode não estar. Agora vamos pensar em como construir esses intervalos em si, certo? Então, para a gente ficar um pouco mais situado, eu vou pegar aqui a média amostral, certo? Que vai ser o estimador agora, tá bom? Então, para amostras diferentes, a gente tem, né, valores diferentes, certo? Por exemplo, lembra aquele exercício que estava lá, né, que tinha assim, vou fazer aqui, ó, a população era, acho que era 3, 5 e 7, né? Aí a gente construía amostras de tamanho 2, né? Então esse cara aqui, por exemplo, vai ficar o x barra, que era a média, né? 3 mais 3 sobre 2, aí dá 3, né? Então o outro lá vai ficar 3, 5, aí a média, 3 mais 5 sobre 2, 4, né? E por aí vai, né? Então você tem valores distintos aí dos x barra, certo? E aí, o que que acontece? Quando a gente vai usar estes valores do x barra da amostra que a gente escolhe, né? O parâmetro que a gente quer medir, que seria a média, ele pode estar ou não dentro desse intervalo aí que a gente vai determinar uma margem de erro, né? Certo? Então é isso que eu quero que você veja. Quando a gente vai usar um estimador, não quer dizer que se você encontra lá um intervalo, que a média vai estar lá dentro do intervalo. O que a gente pode dizer é, na maioria das vezes vai estar lá dentro. Pode ser que não. Se você pegar um que não tem, aí, né, meu jovem, não tem saída. Certo? Que está descrito nessa imagem aqui, ó, do livro da Ana Maria Lima, né? Então, se você olhar para cá, cada intervalinho desse aqui você pode pensar que está construído, né, no valor aqui, no meio aqui, cada um é x barra, né? Tá bom? E aí a gente constrói esses intervalinhos assim, né? Que você tem o valor da estimativa, né? O valor em si, a estatística. E aí você constrói um intervalinho assim em torno dela. Certo? Então aqui no centro de cada barrinha dessa estaria o valor dos x barra. Agora observa só, né? Cada amostra, mesmo com essa margem de erro, né? Esse aqui, ó, e esse aqui, eles não contêm o parâmetro, né? Não contém o parâmetro, né? Que no nosso caso seria a média, certo? Então o que que acontece? Aqui, se eu não me engano, tem 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nesse caso aqui, a gente ia dizer que o parâmetro está dentro desse intervalo, né, do x barra sem ser um valor específico, em 11 sobre, não, 9 sobre 11, né, vezes. Essa é a garantia que a gente teria para esse tipo de intervalo aqui, certo? Que eu nem te falei como é que constrói, né, qual é essa margem de erro aqui. Beleza? Então ficou claro o que que é? A gente vai criar uns intervalos que, na maioria das vezes, o parâmetro que a gente quer vai estar lá dentro. Não tem como garantir que vai estar sempre lá dentro. Certo? Então iremos nós. Um intervalo para a média amostral, né? Que é o que a gente fez ali agora. O que é a média? Aqui a gente vai tratar da média, né, de uma variável aleatória normal, e aqui a gente conhece a variância, certo?
provavelmente a gente não conhece a média. Então a gente quer estimar a média. Você lembra de como é que era, né? A média amostral? x1, x2, e a gente vai fazer uma média de tamanho n e vai dividir por n. Isso aqui é a média amostral, né? Então, se a população é normal, dos slides anteriores lá, a gente já sabe que a média tem distribuição normal, com média igual à média da população, e a variância é a sigma ao quadrado sobre n, né? E aí, né, esse troço aqui é a padronização, certo? Padronização de x barra, porque é uma normal, né? Então é x menos a média sobre o desvio padrão, que você passa a raiz quadrada aqui em tudo, vira isso daqui. Desvio padrão da amostra, né? Então desvio padrão da população dividido por raiz quadrada de n, certo? Então a ideia aqui é determinar um intervalo que contenha a média com probabilidade gama, certo? Então esse gama pode ser, né, 95, pode ser 99, enfim. Aí vai ser a confiança de que a média estará dentro desse intervalo. É a construção que você está fazendo, certo? Então vamos lá. Para quais valores, né, de z você teria o seguinte, que a probabilidade desse z barra ser menor que esse z gama aqui, gama sobre 2, né? Isso, é igual a gama. Então, o que eu quero? Deixa eu fazer o desenho. Nesses intervalos aqui, é bom você fazer os desenhos para que você tenha uma noção melhor. Não precisa fazer bonitinho e tal, né? Faz de conta aqui que você tem a média da variável, certo? E aí é o seguinte, eu tenho aqui esse gama, né? Que é a sua probabilidade. Então faz de conta que eu quero que esse troço aqui seja 95. O que significa o P desse troço aqui ser menor ou igual que esse negócio, né? Então, o módulo ele faz o seguinte, ó. Então seria esse Zzinho aí, seria menor que esse Z grande. E aqui seria esse Z gama sobre 2 igual a gama, certo? Então olha só. Esse cara aqui, como a gente vai ter, né, a tabela lá que é simétrica, então a gente vai ter que pegar o seguinte, ó, a gente vai ter que tentar descobrir onde é que fica esse zzinho aí, e esse cara aqui também, né, que é ao menos esse zzinho gama sobre 2, né, de forma que a probabilidade aqui dentro, né, no total seja gama. Por que a gente bota gama sobre 2, né? Porque aqui, ó, isso aqui é gama sobre 2 e esse aqui também é gama sobre 2, porque é simétrico, né? Então essa aqui é a probabilidade, né? Juntando os dois, essa área toda aqui, a área corresponde ao valor gama, né? Que é a probabilidade que a gente definiu lá aqui embaixo. Então, se eu tenho essa variável aleatória aqui, que tem essa distribuição, quero saber, dado uma probabilidade, pensa lá que é 95%, qual é a probabilidade desta variável aqui ser menor que esse z e esta probabilidade ser igual a 95%. Então, quero descobrir qual é esse z que faz isso, né? Qual o valor de z que vai fazer isso, que esse troço seja igual a 95, né? Por exemplo. Então a gente vai partir dessa desigualdade aqui, ó, para tentar entender o que está acontecendo. Então, na desigualdade, a gente tem que é a mesma coisa de dizer que esse z está entre esses dois caras aqui, certo? Daí, esta variável z é a padronização da média amostral, né? Então, vou anotar aqui, ó. Média amostral padronizada, certo?
Então, olha só, aí vira esse trambolho. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse troço que está dividindo e passar multiplicando para os dois lados, né? Aí fica isso daqui, ó. Então, ó, tá vendo aqui, ó, esse carinha aqui nesse centro, né? Que tá falando o seguinte, ó, que a distância entre x barra e o valor do parâmetro, que é a média dela, está entre esses dois números, certo? Então, se eu passo o x barra, né, subtrai x barra de todo mundo aqui, ó, fica esse troço, menos x barra, menos mi, menos x barra, mais esse valor. Invertendo, né, os sinais, a gente vai ter isso daqui, ó. Então, eu tenho que a média da nossa variável média amostral, que neste caso aqui, né, que você conhece esses troços, é igual à média populacional. Então, a média populacional vai estar entre esses dois valores, certo? Então, você vai ter, voltando com o desenho, né? Você vai ter o valor da sua variável aleatória, certo? E aí você tem aqui, ó, x barra mais esse z gama sobre 2. Eu vou botar aqui, né? Vou botar epsilon, porque senão vai ficar muito grande. Epsilon e x barra menos epsilon. Certo? E aí você vai dizer, olha, em algum lugar aqui está a média, certo? E qual é a probabilidade disso acontecer? A probabilidade disso acontecer é gama, né? Então, nesta condição, ó, você calcular a probabilidade da variável aleatória z ser menor que esse z gama sobre 2, isso ser igual ao nível de significância, é equivalente a você determinar um intervalo tal que a média esteja lá dentro, certo? Com probabilidade gama. Então, observe o seguinte, né? Aqui, ó, aqui são as variáveis aleatórias, certo? Opa, não tinha aqui não. Então aqui são variáveis aleatórias, tá bom? Não é o que? Um valor específico. Um valor específico. Beleza? Então a gente pode construir esse intervalinho aqui, vai ser o que a gente chama de intervalo de confiança, certo? Então, ó, para a média amostral, né, o intervalo para um coeficiente de confiança gama, que é a probabilidade do negócio estar lá dentro. O intervalo para a média de uma população normal com variância conhecida é isso daqui, né? Você bota assim, IC, o valor da média e o valor da confiança, certo? Então vai ser igual a esse troço aqui. Detalhe, né? Isso daqui são, né? Lembra que isso daqui é variável aleatória, certo? Variável aleatória. Aí, o que você pode entender disso daqui? Você pode entender disso o seguinte. Nesse intervalo de confiança que você constrói, a média pode estar lá ou não. Mas, com probabilidade de 95%, a construção que você faz garante que ela vai estar lá. Certo? Então aqui está como interpretar, né? Suponha que gama é 95. Então esse intervalo diz que se forem construídas 100 amostras diferentes, 95 vai ter a média dentro do intervalo. Certo? E aí é o que eu estou falando, você ter cuidado, né? Para um valor específico, né, x barra, não quer dizer que a média está lá dentro com probabilidade de 95. Por quê? Está nesse desenho aqui, ó. Nesse aqui, ó, se você olhar para o x barra, não está aqui, certo? O parâmetro média não está dentro do intervalo. Então não tem como você dizer que para um valor específico vai estar lá dentro com probabilidade de 95%. É a construção inteira que garante que 95% das vezes a média vai estar lá dentro. De boa? Ficou claro? Gente, o tempo passa rápido, né? Nossa senhora, já faz 20 minutos já. Socorro. Tá, aqui tá. Eu peguei o texto
do exemplo do livro da Ana Maria para te mostrar, né? Mas eu acho que com o desenho ficou mais claro, certo? Então, se você tem lá um intervalo de confiança de uma coisa que você vai fazer de uma amostra de 25, né? O nível de confiança 95, o que é esse troço, né? O nível de confiança 95, você garante o seguinte, eita, peraí. Então você vai ter que determinar aqui, né, um Zzinho e um menos Zzinho aqui pequeno. E é 95%, certo? Então aqui você vai ter que ter 47,5% nesse lado, 47,5% nesse outro lado, certo? Porque aqui tem que sobrar o que, né? 2,5 para cá e 2,5 para cá, certo? Então aí como é que você vai fazer para calcular isso, né? Você vai olhar lá na tabela, né? Qual é a probabilidade dessa variável normal ser menor que 0,4? Ah, não. Vou botar um Z minúsculo aqui, cara, porque senão vai confundir. Minha letra é bem parecida, né? Aqui eu tô com a média 0. Eu tenho um Zzinho aqui e um Zzinho. Isso daqui vai ser igual a 0,475. Olha aí que maravilha. Então, né, na tabela você vai ter que esse Z, ele vai ser aproximadamente aí 1,96. Certo? Que é o que junta esse valor desta probabilidade. Se eu não estiver enganado, né? Creio eu. E aí ela calculou lá a média da amostra e deu isso daqui. 4,216, 5,782. Então, ó, esse intervalo ele contém ou não o valor da média, certo? Então, o que o intervalo de confiança ele te garante é se você construir os intervalos desta forma, em 95% ele vai estar com uma média, certo? Então, aqui ela está falando que é errado você dizer que esse intervalo específico tem a probabilidade de 95 de conter a média, certo? Então, mas é certo você dizer que o intervalo desta forma, sem um valor específico, ele contém a média em 95% das vezes, certo? Então, é uma interpretação. Alguns livros passam meio direto por isso. Eles falam assim, se você construir um intervalo de confiança, você tem a garantia de que a média pode estar lá com probabilidade de 95%. Mais ou menos, é melhor essa interpretação que é um pouco mais acertada. Beleza? E aí eu acho que eu deixei um exemplo aqui. E esse exemplo a gente não vai fazer agora porque o vídeo já está longo demais, né? Já estou com 23 minutos. Então, para tentar resumir um pouco a história, né? Você tem aqui o seu intervalo de confiança, que é esse Zzinho você calcula com a distribuição normal. E aí esse intervalo diz que, na maioria das vezes, a média da população vai estar aqui dentro. Certo? Então no próximo vídeo eu continuo falando sobre os intervalos de confiança e a margem de erro para a proporção. Beleza? Abraço, meus jovens.